você que está passando por um despertar nesse momento, que não está entendendo nada, não está compreendendo nada, está dizendo, estou perdida, o que estou fazendo aqui? Cola aqui comigo, receba esse vídeo, assista na íntegra e espero que traga um pouquinho de luz e compreensão para vocês. E o primeiro ponto é, você não está ficando louco, você está recebendo finalmente a sanidade no teu ser, na tua consciência. Eu me chamo Regina Prem, sou terapeuta multidimensional, terapeuta tântrica da sexualidade sagrada. Este aqui é o meu canal, sejam muito bem-vindos, muito bem recebidos, com boas energias, com boas vibrações, que vocês possam permanecer aqui e buscarem estar assistindo os vídeos, estar se conectando de alguma maneira comigo. E estou aberta aos comentários, estou aberta às dúvidas. Sempre que vocês sentirem, é só me chamar. Chamamos de despertar, se abrir dos olhos, essa chegada de uma consciência e principalmente essas percepções que nós vamos tendo além da experiência física, além da nossa fiscalidade. São as questões energéticas, né? Tanto as nossas próprias energias, também como a energia de ambiente, energia de pessoas, as nossas intuições, os nossos sentimentos são mais aflorados, né? E principalmente muitos e muitos questionamentos referentes à nossa vida, à nossa humanidade, né? O que estamos fazendo aqui? Para que estamos aqui? Será que o verdadeiro sentido da gente é realmente esse que a gente vive? Nascer, crescer, estudar, se formar, construir uma família, ter filhos, trabalhar, envelhecer e morrer? Será que é realmente só isso? A partir então desse grande questionamento, se realmente é só isso que a gente veio fazer aqui, é só essa a nossa vida, começam a surgir tantos outros questionamentos dentro da gente a respeito da forma como nós nos portamos, a forma como nós agimos, a forma que pensamos, os amigos que nós temos, os lugares que nós frequentamos, a forma como nós interagimos com a nossa família. Tudo começa a perder um pouco o sentido. Tudo começa a ficar, às vezes, até turbulento, meio turvo, a gente começa a não se entender mais. Mas esse é o grande processo. Por quê? A grande chave do despertar é esse mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão, para que haja uma internalização, para que a gente possa realmente virar o olhar do externo e passar a olhar para dentro, né? Quem muito acompanha a internet, lembra que ele tem uma figura bastante clara do despertar, que é quando os olhos passam a enxergar a parte de dentro, né? Tem aquela figurinha do crânio. E é justamente isso, gente. É esse mudar a visão do externo para o nosso olhar interno, para as nossas coisas, para o nosso eu, para o nosso pessoal. Através de todos os questionamentos que vão surgindo, a gente começa a pensar na nossa vida. Será que realmente eu estou vivendo por mim? Será que realmente o que eu sou, né? Quem sou eu? Essa é realmente a pessoa que eu me sinto aqui dentro? O que eu sinto aqui dentro é o que eu coloco aqui fora no mundo? São vários questionamentos que surgem a partir do momento em que a gente dá esse grande start, que é o despertar. Esse grande start na nossa mente, né? Onde de repente a gente começa a observar as coisas com perspectivas diferentes. Geralmente esse start que a gente dá na nossa mente, ele vem decorrente de uma situação muitas vezes traumática. Ou a gente perde alguém, né, um ente querido, um amigo, um relacionamento, ou acontece algum acidente, ou alguma doença, a perca de um emprego, mas pode ser envolvendo realmente uma situação traumática que nos desperta para um sentido de algo maior, que nos abre os olhos para que a gente possa passar a observar de maneira diferente as situações da nossa vida. Mas isso não quer dizer que é algo que o despertar só vai acontecer de maneira traumática, tá, gente? O despertar ele pode vir sim de uma maneira positiva, através de uma maior sensibilidade e conexão, por exemplo, com a natureza ou com as artes, né, com a música, despertar de maneiras até através da religiosidade, né? Então não é alguma coisa que eu diga assim que não, é desta maneira que acontece, ponto, vai ser com todo mundo assim. O despertar é algo particular e individual a cada ser, tá? Cada um vai viver o seu despertar no momento certo, no momento escolhido, principalmente, é isso que a gente tem que ter
consciência que nós, antes de encarnarmos aqui nessa jornada, né, nessa grande escola Terra, nós escolhemos exatamente o momento em que esse start seria dado na nossa mente para que a gente pudesse abrir os olhos para algo maior, né, para nossa missão, para o nosso propósito e para esse sentido a mais da nossa vida, do que é além do físico. Eu acho que um dos pontos chaves nessa questão do despertar são os sintomas que a gente passa a ter quando acontece esse grande start, né, na nossa consciência, na nossa mente. Principalmente questões, por exemplo, uma vontade de nos conectarmos mais com a natureza, esse sentido maior das energias, né, entendermos que existe muito mais coisas do que apenas a nossa fisicalidade, né? Existe uma questão energética que nos envolve, principalmente esse entendimento de que nós somos feitos de energia, né? Que nós temos um poder de pensamento que gera a nossa vida, que gera as nossas escolhas, que gera todas as possibilidades do nosso caminho a partir do que nós emanamos da nossa mente. Existe também um fator que é uma desestabilidade emocional, né? Principalmente questões de depressão, ansiedade, angústias, tristezas. São esses sentimentos que reverberam a partir dos inúmeros pensamentos e questionamentos, e nesse sentido de que, opa, tá tudo errado, eu não tô me entendendo mais aqui, não tô conseguindo mais lidar com essas situações, porque parece que tudo desandou, eu não tô mais compreendendo nada, tô ficando louco. Pode ocorrer também problemas nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos amorosos, porque chega um ponto em que a gente olha e percebe que talvez não seja algo tão bom, talvez não seja um relacionamento tão bom pra gente, talvez esteja nos fazendo mal em alguma questão, né? Talvez estar próximo desses familiares não seja algo tão positivo pra gente. Por que esse vínculo com a nossa família muitas vezes nos prejudica? Muitas vezes é algo que gera muita tensão, que gera muitas raivas. Essas questões com a nossa forma de nos relacionarmos com os outros fica muito mais sensível a partir do momento em que nós despertamos. E é muito comum ocorrer o isolamento social, onde a gente consegue se fechar para o externo, poder mergulhar e compreender o que está acontecendo internamente com a gente. A partir do momento, então, que começamos a ter esses insights, perceber essas mudanças nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, a gente começa a despertar para a espiritualidade, que não devemos confundir com religiosidade, tá? Espiritualidade é algo inato, né, do ser humano, tendo uma visão de que nós somos seres espirituais, vivendo aqui nesta encarnação num corpo matéria, né? Mas nós somos espirituais. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é essa conexão maior com o todo, algo superior à nossa fisicalidade, aos nossos sentidos mais aguçados, né? A nossa conexão com os elementos, a nossa conexão com a natureza, é o respirar, é o sorrir, é essa borbulha de bons sentimentos que ocorre dentro da gente. A espiritualidade pode ser tida como um sopro do divino dentro de nós, a nossa essência, né? A nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu. É esse ser espiritual, esse ser conectado a tudo, a todos, né? E compreendendo que existem muito mais coisas do que apenas a nossa vida aqui na matéria, né? Apenas a nossa fisicalidade, apenas o que nós podemos ver, sentir, ouvir, falar, tocar. Espiritualidade é a grande busca do sentido de estarmos aqui. Essa volta, essa reconexão com a nossa essência, a nossa reconexão com esse algo maior, divino, belo que existe, muito além da nossa fisicalidade. A espiritualidade nos leva a transcender a matéria, a entendermos que nós não somos essa rivalidade, essa disputa, essa batalha. A vida não é só isso. Existe muito mais coisas, muito mais belas coisas
além dessa luta pela vida, né? Dessa luta pela sobrevivência, dessas guerras, dessas disputas, dessa violência, existe sim algo muito maior. E o despertar eleva os nossos olhos daqui, que antes olhavam apenas para a matéria, apenas para o que era físico, apenas pelas questões mais primitivas de sobrevivência do ser, e nos elevam o olhar para algo superior, para compreendermos que somos divinos, que existe uma conexão da gente direta com a fonte, que nós não somos só carne, que nós não somos só humanos, nós somos espirituais. Eu senti de trazer esse assunto hoje justamente porque eu gostaria de comentar um pouquinho, trazer também o meu relato sobre como foi o meu despertar. Quando eu iniciei, lá em 2020, foi o meu despertar. Foi esse primeiro start que eu tive a partir de 2 acontecimentos bem fortes na minha vida. Que foi, primeiramente, a morte do meu pai e um luto que eu não vivi. Então, esse luto estava ali guardadinho, eu fui viver ele 2 anos após o falecimento do meu pai, praticamente. Junto do luto do meu pai, veio um problema que eu tive de saúde, onde eu tive que ser internada no hospital e passar por um procedimento cirúrgico. Então, foram esses 2 momentos da minha vida que realmente virou uma chave e deu esse start na minha mente para começar a pensar da maneira que eu estava vivendo. Se era somente isso realmente, se de repente as coisas não fizeram mais sentido. Meu relacionamento não fez mais sentido, a forma como eu estava vivendo não fez mais sentido, o meu trabalho não fez mais sentido, as pessoas que me envolviam, né, com quem eu me envolvia não fizeram mais sentido, os lugares que eu frequentava não fizeram mais sentido. E eu comecei a olhar para mim com mais amor. Mais amor. Comecei realmente a virar esse olhar para mim, para sair tanto do externo e começar a pensar, opa, mas cara, por que as coisas acontecem comigo, né? De que maneira? Por que eu sempre tô passando por algo mais difícil? Como que eu vou lidar com essas situações, né? Como que eu vou lidar com o meu passado? Para quem, né, me conhece pessoalmente, eu sempre trago esse relato porque realmente foi o que aconteceu comigo, foi a maneira, né, que aconteceu comigo, e eu acredito fortemente que tudo que eu passei foi justamente para chegar hoje com essa consciência, com essa força de poder trazer a minha voz para vocês, trazer o meu relato para vocês e dizer que sim, é possível a gente se curar, é possível a gente conseguir perdoar o nosso passado, é possível a gente viver de uma maneira mais leve, mais feliz. Quando eu era mais nova, eu tive um envolvimento com drogas. Eu fui usuária de drogas por algum tempo e eu tive um resgate através da minha família. Eles foram até a cidade onde eu estava morando e me trouxeram de volta para cá, na cidade que eu moro atualmente, em Santa Catarina. E quando eu voltei, eu estava com uma cabeça muito conturbada, cheia de problemas, cheia de dores, cheia de mágoas, culpando meu pai e minha mãe, sabe? Uma coisa assim realmente dolorosa de se viver. E quando eu voltei pra cá, eu voltei super revoltada, tive muitos problemas com a minha família aqui. Voltei a me envolver com drogas e passei um período muito turbulento das minhas relações, no meu trabalho, com a minha família. Muitos desentendimentos, muita dor causada, muito sofrimento, muita coisa errada, decorrente das minhas escolhas, decorrente da vida que eu levava, da maneira que eu levava a minha vida. E a partir do momento em que aconteceu esse grande start, né, na minha consciência, eu passei a olhar para a minha vida de maneira diferente. Eu passei a dizer, pera lá, cansei. Não quero mais dessa forma. Eu não sou isso. Eu não sou o meu passado. Eu não sou o que a minha família acha que eu tenho que ser. Eu não sou o que os outros pensam, né? Quem eu sou, eu vou descobrir. E aí comecei.
fielmente segui uma jornada dentro da espiritualidade, me trabalhando. O meu grande despertar realmente para uma consciência muito maior, né, que se ancorou e que pôde me trazer todos os entendimentos e iniciar os processos de cura foram através das medicinas sagradas. Então foi consagrando a ayahuasca, aonde eu consegui realmente ter forças e coragem para passar a olhar para as minhas questões pessoais, para as minhas dores, para as minhas mágoas, para as coisas que me aconteceram lá atrás, ressignificando, curando, trazendo a questão do perdão para que realmente acontecessem as liberações. Então eu digo para vocês, a partir do momento que nós despertamos, muita coisa muda, principalmente a respeito de nós mesmos. O despertar, ele não é externo, ele não é sobre as pessoas externas, sobre as coisas fora, ele é um despertar individual e um processo totalmente interno. É você com você mesmo. É a partir desse olhar para as nossas escolhas, para os nossos sentimentos, para as nossas dores, para os nossos traumas. É a partir desse transformar, né, que a gente passa a ter forças, a ter a coragem para curar e para ressignificar. Então, a partir do momento em que eu me conectei com a espiritualidade, onde eu fui para as medicinas sagradas, eu fiquei como paciente um bom tempo nas medicinas, me curando, fazendo grandes processos de cura, principalmente com a minha criança interior, tá? Porque sim, a gente vive as dores da nossa criança. A gente vive hoje na nossa vida adulta o que não foi bom lá atrás da nossa infância, infelizmente. E quando a gente desperta e passa a olhar para nossa criança, trazendo essa visão de nós adultos para as dores daquela criança, tudo se transforma, gente. Tudo se transforma. Então, o primeiro ponto que eu trabalhei muito forte, né, a partir do meu despertar, foi a minha criança interior. Foi olhar para essa criança ferida, machucada, né, que cansou de apanhar, de sentir muita dor, né, que sofreu abuso sexual, que teve muita coisa na sua vida, na sua infância, que foi privada de muita coisa. E olhar para essa criança com a minha visão adulta e poder dizer: eu estou aqui, essa dor vai passar, a gente tá junto, você não está sozinha nessa jornada, eu estou com você, vamos juntas de mão dada e a gente vai se curar. A gente vai encontrar alegria dentro de nós. A gente vai encontrar muita felicidade dentro de nós. Mas a gente vai ter que olhar para cada dorzinha. A gente vai ter que olhar para cada cicatriz. A gente vai ter que olhar para cada ferida. A gente vai ter que compreender que as coisas aconteceram com um determinado propósito na nossa vida. A gente vai ter que aprender a perdoar os nossos agressores, a perdoar as pessoas que nos trouxeram traumas, a perdoar a nós mesmos, porque nós não temos culpa do que nos aconteceu na nossa infância. Aprender a perdoar, aprender a trazer realmente esse sentimento de liberdade para nossa criança faz todo sentido. Então eu digo, se você está passando por um processo de despertar nesse momento, antes de querer sair entendendo tudo lá fora, porque é a nossa vontade, tá? O despertar é isso, a gente quer entender, quer compreender, quer saber de galáxia, quer saber de seres, quer saber de guia, quer saber de mentor, quer saber de tudo. A minha sincera dica para vocês: se conectem internamente e em primeiro ponto com a criança interior de vocês, pois a partir dela tudo se transforma. Tudo se transforma. Então, a partir do momento em que eu consegui fazer as curas com a minha criança, a partir da minha criança,
Eu liberei muitas e muitas curas com a minha família, com o meu pai e com a minha mãe principalmente, trazendo muita ressignificação das coisas, trazendo muita compreensão da forma, né, que a gente viveu, das coisas que aconteceram, trazendo muito, muito amor, muita alegria por ter escolhido eles como meus pais. Então, trouxeram esses processos com os meus pais, foi super importante para minha vida, principalmente para eu estar aqui hoje me posicionando para vocês, tendo a voz, tendo a coragem de ser eu mesma, foi a partir do momento em que eu ressignifiquei o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Então esses 2 pontos são super importantes, gente. Criança interior e a sua família. A partir desse ponto aqui, em que você cura a sua criança, em que você consegue ressignificar o seu relacionamento com seu pai e sua mãe, você passa para o 3º nível que eu chamo do despertar, que é esse olhar interno, né? Curando, ressignificando essas dores passadas, você começa a se questionar sobre o seu momento presente, sobre como você está vivendo, sobre o que você está escolhendo, sobre como você está se alimentando, o lugar que você está frequentando, as pessoas em sua volta. Tudo começa a ser observado de uma maneira e numa perspectiva diferente. A partir desse ponto, as coisas começam a ser trabalhadas internas, né? Questões como a forma como eu me pronuncio, a forma como eu me manifesto, a forma como eu ajo, a forma como eu penso. Todas essas questões vão sendo trazidas pela tua consciência. E você começa então um trabalho de aperfeiçoamento, um trabalho de lapidação interna, um trabalho de reconexão com realmente a sua essência, para que você possa, a partir dessas limpezas que são feitas, várias camadas do teu eu, encontrar realmente a tua essência, o teu ser, o teu coração. A partir desses 3 pontos importantíssimos dentro da jornada de autoconhecimento e dentro dessa jornada de despertar, a partir desses 3 pontos, o que se abre é muito além, muito além. A espiritualidade se expande num nível surreal, onde a gente passa a ter muito mais compreensão do universo, muito mais compreensão das leis que regem o universo, muito mais compreensão da maneira que as coisas acontecem, da forma que as coisas acontecem, muito mais compreensão do que nós estamos realmente fazendo aqui, muito mais compreensão da nossa verdadeira missão, da nossa verdadeira essência, do que tem que florescer, do que tem que acontecer aqui na nossa vida. Então, o despertar, ele não é algo que acontece somente uma vez dentro da nossa jornada. Então, eu sinto falar isso para vocês, mas o despertar é processo interno e eterno. A gente sempre vai estar despertando, gente, porque são muitas coisas enraizadas na gente que precisam ser retiradas. Sejam crenças, bloqueios, dores, traumas, muita coisa dessa vida, de outras vidas, da nossa ancestralidade, muitas coisas que precisam ser lapidadas, essa é a palavra. Então, cada vez que a gente passa por um despertar, a partir desse momento em que já houve tantas curas, já houve tantas ressignificações, eu digo para vocês que a cebola começa a arder um pouquinho mais. E essa é a grande verdade, tá? Porque conforme a gente vai tirando camadas e camadas e camadas e camadas para chegar realmente na nossa essência, no nosso ser que tá aqui, escondidinho, através do monte de situações, traumas, dores, egos, personalidades e tudo mais que tá escondendo, né, a nossa essência, a gente vai mergulhando mais fundo, mais profundo e retirando mais camadas, sim, como uma cebola, várias camadas. E eu digo para vocês, pra gente chegar realmente à nossa essência, nós temos que mergulhar nas nossas profundezas. E essas profundezas são, sim, camadas de cebola que ardem pra caramba. Mas é lindo passar por esse processo,
Por mais que quando a gente desperta a nossa consciência nesses processos mais elevados realmente de entendimento, sejam momentos aparentemente muito mais intensos do que os outros que a gente já viveu, eles vão trazendo cada vez que a poeira baixa, que tu consegue ter o entendimento, que consegue ter a clareza daquela nova consciência, né, que aportou, que te trouxe um novo despertar, uma nova forma de observar as coisas. O que se abre é maravilhoso, é maravilhoso. E é um processo eterno. A gente é eterno aprendiz dessa vida, a gente é eterno aprendiz do despertar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Queria partilhar um pouquinho da minha experiência e também trazer essa questão de que é eterno, gente. A gente vai continuar despertando muitas e muitas vezes na nossa vida, mas cada vez a gente vai tendo mais e mais coragem, mais e mais força para despertar cada vez mais e para realmente buscarmos, né, essa maior afinidade da nossa conexão, do nosso eu aqui interno, né, com o nosso eu superior, com a nossa fonte criadora, Deus, Deusa, Pai, Mãe. Então, a minha palavra para vocês é: não desistam, não se desesperem, foquem no processo de vocês. Cada um vai ter o seu despertar no seu momento, da sua forma, tá? Mas uma coisa muito sincera do meu coração eu digo para vocês: antes de buscarmos o externo, antes de queremos entender todo o mundo externo, tudo que acontece, como que é o que é guia, o que é mentor, quem é meu guia, quem é meu mentor, o que eu posso fazer, como eu posso servir, internalizem, sejam fiéis a vocês, busquem as curas internas em primeira parte, porque quando a gente cura a nossa raiz, quando a gente cura a nossa criança, a nossa ancestralidade, os nossos pais, a gente cria bases extremamente fortes, raízes profundas, para que aí a gente possa realmente transcender, para que a nossa árvore cresça e frutifique lindamente na espiritualidade. Então deixo o meu carinho, deixo o meu abraço, deixo a minha energia, o meu amor a todos vocês que me assistem. Um grande beijo e me coloco, né, à disposição para conversar, né? Se você está passando por um momento de despertar, está muito difícil, você não está conseguindo lidar com as situações, busquem ajuda, né? Existem muitos e muitos terapeutas preparados, né, que tem sim uma boa carga de experiência que podem estar auxiliando vocês, tá? Então, se sentirem, quiserem conversar um pouquinho, me chamem lá no Instagram, no direct, a gente conversa, a gente vai se entendendo e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Um grande beijo no coração.